Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elaine Salete, sou professora de costura criativa e cartonagem. Na aula de hoje, nós vamos fazer essa fofura de nécessaire. Olha que graça a lateral dela. Uma peça super rápida e super fácil de fazer. Em menos de 10 minutos, vocês conseguem concluir esse trabalho. Não precisa de viés, não precisa de caixa de leite, tá? Uma peça bem bacana e diferente. Espero que vocês gostem da aula. Quem gostar, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, não esqueça de deixar um comentário e quem puder também compartilhe esse vídeo para que o nosso canal possa crescer e que eu possa continuar com esse projeto de aulas gratuitas aqui no YouTube, tá bom? Essa nécessaire, primeira coisa, vocês vão ter que ir lá no grupo do Facebook ou então no grupo do Telegram para pegar o molde, tá? Eu também disponibilizo no grupo do WhatsApp. Então, esses 3 grupos, os links vão ficar aí na descrição do vídeo. Então, é só pedir para entrar e já vai ser aceito, tá bom? E os moldes ficam arquivados lá no grupo do Facebook, fica nos arquivos, e no grupo do Telegram fica disponível quando a pessoa entra, já tem como visualizar, tá bom? Então, o molde, ele é meio molde, tá? Vocês vão recortar e vão espelhar esse molde, tá? Nesse molde, vai ser cortado 2 vezes no externo, 2 vezes no forro e 2 vezes na manta um pouquinho maior. E também a gente vai precisar de 4 vezes 5 por 5, que é para fazer o extensor do zíper, tá? Então, esse aqui, ó, é o extensor do zíper, 4 vezes 5 por 5. Um zíper de 18 centímetros, tá? Um cursor. E aqui estão os cortes, olha. Eu espelhei o molde e cortei 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes no tecido externo e 2 vezes na manta, olha só a manta, um pouquinho maior que o molde, tá? Eu vou começar estabilizando essa manta no tecido externo, tá? Então, para fazer isso, eu vou passar uma costura. Quem quiser pode fazer um quilt, pode fazer uma telacê. Eu só vou passar uma costura na bordinha, estabilizando esses tecidos, tá bom? Bom, então, olha só, fiz a costura em volta, prendendo o tecido externo na manta. Agora, eu vou recortar certinho essa manta no tecido, tá? Então, a parte externa vai ficar desse jeito, tá? Estabilizada na manta. Esqueci de falar que a manta é a manta R1, tá? 100 gramas, uma bem fininha, porque eu não quero muito volume nessa nécessaire, tá? Porque a gente vai precisar fazer umas costuras, senão a camada fica muito grossa. E muitas pessoas vão costurar em máquina doméstica, então não pode ser uma costura muito grossa, tá bom? Então, a gente vai utilizar a manta R1 de 100 gramas, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o extensor dos zíperes. A gente vai fazer agora o extensor do zíper, tá? Então, para fazer o extensor do zíper, tem que estar com o cursor passado já no zíper, tá? Na descrição do vídeo, aí no box de informação, eu vou deixar o link de um vídeo que eu ensino a colocar cursor, tá bom? Bom, então, primeiro de tudo, a gente vai pegar aqui, ó, ele vai colocar direito com direito, ó. E direito com direito. A gente já fez em várias aulas, a gente já fez essa técnica de extensor de zíper, tá? E agora, eu costuro e desviro e rebato a costura. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Bom, então, olha só, costurei dos 2 lados, tá? E cortei o excesso, tá bom? Então, agora, a gente já vai costurar o zíper, tá? Pra costurar o zíper, é nessa parte menor aqui, tá? Então, aqui é o fundo da nécessaire, a parte maior é o fundo, e essa menor aqui é a parte de cima onde vai o zíper, tá? Aqui eu vou dobrar bem certinho, ó, e vou dar um pique marcando o meio, tá? Ó. Ok?
Tô com o meio marcado aqui. Vou pegar aqui o meu zíper também e vou unir aqui, ó, costura com costura, ó, desse jeito aqui, ó, costura com costura, e vou marcar o meio aqui. Meu cursor sempre resolve ficar no meio. Deixa eu colocar ele pra lá, ó, desse jeito, tá, ó. E aí, eu vou marcar aqui com caneta, porque como o zíper é nylon, eu não gosto de dar piques, tá? Para evitar que ele desfie. Então, olha só, marquei os meios, tá? Agora, eu vou posicionar. Ó, meio com meio, tá? Meio com meio. Bem certinho. Primeiro, eu vou passar uma costura somente estabilizando esse zíper na necessaire, tá? Depois, eu já coloco o forro, tá? Só para ele ficar bem certinho. Ó, costurei, agora eu vou colocar o forro com o direito para baixo, tá? O zíper eu coloquei direito, com a parte principal, e agora eu coloco o forro com o direito para baixo e vou passar a costura, tá? Bom, então, olha só, costurei, agora eu desviro, ó, e vou rebater essa costura, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado, vou marcar o meio aqui, ó. Ó, dei um pique, aí vou colocar meio com meio aqui, ó, desse jeito. Vou costurar primeiro só o zíper, depois eu coloco o forro, tá? Eu tô fazendo isso de costurar separado, porque esse meu cursor aqui, ele é muito grande, esse tassel dele aqui é muito grande, então pode entortar o zíper. Então, eu prefiro costurar primeiro o zíper e depois colocar o forro. Mas se vocês estiverem utilizando um cursor menorzinho, não tem problema, pode costurar tudo de uma vez só, tá? Olha, ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar direito com direito, ó. Deixa o cursor lá no meio. Ó, direito com direito. E vou costurar aqui no fundo, ó. Vou fechar somente o fundo dela, tá? Ó. Só essa parte maior aqui. Ó, fechei o fundo da parte externa, agora eu vou fechar o fundo da parte do forro, mas eu vou deixar uma abertura aqui no meio, que vai ser por onde nós vamos desvirar, tá? Bom, então, olha só, tô com as partes de baixo costurada, tá? Bom, agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu extensor de zíper, tá aqui, ó, tá? Eu vou pegar essa ponta aqui, ó, essa ponta aqui, e vou trazer ela aqui na parte do extensor, ó. Ó, desse jeito. Ó, bem aqui no meio, ó, tá vendo? Aqui tá o extensor, ó, eu vou trazer ela bem aqui e vou dobrar. Vou acertar bem aqui. Ó, acerto aqui, vou dobrar assim, ó. Tá? Deixa bem aqui pra cima, ó. Pra essa pontinha não ficar escapada lá embaixo, tá? Ó. Tá vendo? Trouxe a pontinha aqui, ó. Por isso que a manta não pode ser muito grossa, porque senão vai ficar muito difícil de costurar essa camada aqui, ó, tá? Ó, porque são 4 tecidos. Aí, eu deixo o extensor jogado pro lado do forro, e aqui o forro eu vou costurar uma costura reta, tá? O forro eu não faço essa prega, não tem a necessidade de fazer isso no forro. Aqui.
e aqui eu costuro reto, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a pontinha aqui, ó, vou trazer ela aqui, ó, no extensor. Ó. Tá? Acerto bem aqui e dobro. Tá? Ó, como que fica. E aqui eu costuro sem fazer essa prega, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui. Tá? Ó, costurei aqui, vim e costurei aqui. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, vou dar um pique aqui, ó, só pra soltar um pouquinho essa... Não ficar repuxado. E do outro lado também, vou dar um piquezinho aqui. Agora é só desvirar. Por essa abertura aqui, a gente desvira. Agora, aqui no forro, ó, eu vou passar uma costura à máquina pra fechar, tá? Quem quiser pode fechar com pontinhos invisíveis, eu vou fechar com uma costura à máquina. Gente, ela ficou pronta. Super fácil, né? Eu não falei que era rapidinho de fazer? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam muitas dessas nécessaire e que vendam bastante. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.